Olá, neste vídeo eu vou falar sobre função do segundo grau. Uma parte até um pouco mais teórica, mas é importante que você conheça o comportamento gráfico de uma função do segundo grau para poder fazer as aplicações. E não somente a parte gráfica, mas também os cálculos necessários daqueles pontos mais importantes de uma função de segundo grau, que são as raízes, o intercepto e o vértice, cada um tendo a sua importância dependendo da aplicação. Tá? Nós já estudamos equação de segundo grau e esse conhecimento, por exemplo, da resolução de uma equação de segundo grau é importante aqui também, porque nós vamos precisar resolver em algumas situações uma equação de segundo grau. Agora, uma função de segundo grau, ela é uma função que tem um formato, né, de um trinômio do segundo grau, assim como a equação, mas ela é um pouco mais do que simplesmente uma equação. Na função de segundo grau, nós relacionamos duas variáveis, que a gente costuma chamar de y e x, ou f de x e x. Então vamos para o nosso slide aqui, na definição de função de segundo grau, toda função que eu consigo escrever no formato f de x, ou y, igual a x² mais bx mais c. A, b e c são os coeficientes dessa minha função de segundo grau, o a é o coeficiente do x², por isso que ele não pode ser zero. Se for zero, elimino o termo x², passa a ser uma função de primeiro grau e não de segundo. O b é o coeficiente do x, o c é o termo independente. O a, inclusive, vai me informar, né, se a concavidade da parábola é voltada para cima ou para baixo. Se o a for positivo, voltada para cima. Se o a for negativo, voltada para baixo. Ok? Então já são informações importantes. Se só bater o olho na função, eu já sei qual é, já sei o seu comportamento, se é do segundo grau é uma parábola, e já sei também se essa parábola tem concavidade voltada para cima ou para baixo, só de olhar o sinalzinho ali do coeficiente do x², né, do a. Perfeito? As raízes são importantes numa função de segundo grau, e essas raízes nós já vimos, podem ser obtidas através da fórmula de Bhaskara. Menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a. E o delta, o discriminante, é b² menos 4ac. O cálculo das raízes nós vimos no vídeo anterior, quando falei ali de equação de segundo grau. Além das raízes, o que são raízes? Né? São exatamente os pontos onde essa parábola vai cruzar o eixo x. Já a gente vai ver, inclusive, o gráfico. Além desses pontos, né? Eu falo desses, pode ter um ponto só, pode não ter raiz. Tá? O que determina se a função de segundo grau vai ou não ter raiz é o valor do delta, do discriminante. A gente pode ver aqui, olha, se o delta for positivo, a função vai ter duas raízes distintas. Posso chamar de x1 e x2, x' e x2', né? xa e xb, do jeito que quiser. Tá? Então vai acontecer o quê? Uma situação como essa, olha lá, concavidade voltada para baixo com duas raízes, ou concavidade para cima com duas raízes. É como se a parábola ali, ela, né, passa pelo eixo x, então ela vai e volta. Agora, se o delta for zero, ela vai ter uma única raiz, ou duas raízes iguais. Então, a parábola vai tocar o eixo x. Se for para baixo, dessa forma, se for para cima, está ali. Né? É um toque, é um único ponto em comum entre o gráfico e o eixo. Agora, se o delta for negativo, não tem raiz. Se não tem raiz, quando é resolução de uma equação simplesmente, você fala, olha, o delta deu negativo, paro por aqui, não preciso continuar, e escrevo que não tem solução à equação. Significa que não tem raiz. Perfeito, mas existe a função. Então, é uma situação como essa, se a concavidade for voltada para baixo, né, a parábola fica totalmente abaixo do eixo x, ou como essa, totalmente acima. Mas não toca e não cruza o eixo x. Perfeito? Outro ponto importante é o intercepto, que é o cruzamento com o eixo y. Esse é muito fácil de determinar, né, um ponto facílimo aí na sua determinação. E o vértice, né, como que a gente determina vértice também. O que é vértice em primeiro lugar? O vértice numa parábola é o ponto onde há a mudança de concavidade, no sentido da concavidade. Então, se a parábola é voltada para baixo, o vértice é o ponto mais alto da parábola. Se ela é voltada para cima, o vértice é o ponto mais baixo da parábola. Tá? E como calcular as coordenadas do vértice? É um ponto. Então, preciso da coordenada x e da coordenada y. Eu posso determinar através dessas fórmulas. Menos b sobre 2a vai me dar a coordenada x do vértice, e menos delta sobre 4a a coordenada y do vértice.
Há outras maneiras de cálculo? Sim. Se eu tenho as duas raízes, por exemplo, a coordenada x do vértice é a média dessas duas raízes. Né? Fica fácil, não precisa nem de fórmula, praticamente. Tá? Mas nem sempre eu tenho raiz, então você pode usar essas fórmulas na sua determinação. Vamos ver esses 3 exemplos que vão explorar um pouco as possibilidades com relação a ter raiz, não ter raiz, uma raiz, duas raízes, com cavidade para cima, para baixo, ok? E a primeira dessas funções é x² menos 6x mais 5. Já sei de antemão, por ser uma função de segundo grau, que o gráfico é uma parábola e que a sua concavidade é voltada para cima. Por quê? Porque o a, quem que é o a? O coeficiente do x², ele é 1. Se não aparece ali, é 1 que está multiplicando. É positivo, né? O coeficiente é positivo, o a é positivo. Perfeito? Bom, mas vamos para o cálculo dos pontos, né? Os principais pontos, que são as duas raízes, se tiver duas raízes, o intercepto e o vértice. As raízes eu calculo como? Raiz é quando o gráfico cruza, perdão, o eixo x, então é quando o y é zero, né? Você iguala a expressão a zero e resolve, é uma equação de segundo grau. Eu vou correr um pouquinho aqui, porque eu já mostrei como resolver essa equação de segundo grau no vídeo anterior. Né? Você vai determinar quem é A, quem é B, quem é C, jogar ali no delta, na fórmula do delta, do discriminante. Menos 6² menos 4 vezes 1, que multiplica 5. Dá 16. Delta positivo, duas raízes, que vão ser dadas pela fórmula de Bhaskara. Menos B é mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Fazendo as substituições, efetuando os cálculos, chegamos a 6 mais 4, que dá 10, dividido por 2, 5. E 6 menos 4, que dá 2, dividido por 2, dá 1. Perfeito? Então, x é igual a 5 ou x é igual a 1. No gráfico, o que isso significa? Que essa parábola vai cruzar o eixo x no ponto 1, ou no x igual a 1, e no x igual a 5. Perfeito? Bom, o que mais falta determinar aí? Intercepto. Fácil intercepto. Se raiz é o valor do x quando o y é zero, cruzamento com o eixo x, o intercepto, que é o cruzamento com o eixo y, é o valor do y quando o x é zero. Então, se atribui valor zero para o x e calcula o y. Por que que fica fácil? Porque a expressão do segundo grau, ela tem lá um x², pode ter o x, e tem o termo independente, né? Que no caso aí é o 5. Se você zera o x, quem é que sobra nessa história? O 5, o termo independente. Então, o intercepto é sempre 0,c. Ou calcula. 0², 0, menos 6 vezes 0, 0, mais 5 dá 5. Então, 0,5 é o intercepto. O vértice, coordenada x do vértice, menos b sobre 2a, então é menos o 6, né? Aí ficou o menos no traço de fração, não tem problema, a gente considera no final. Então fica menos 6 sobre 2 que multiplica 1, e um sinal de menos na frente da fração. Tá? Menos o menos 6 dá mais 6. 6 dividido por 2 dá 3. Pode perceber que 3 é a média entre 1 e 5. É o ponto médio. Né? Essa é uma característica do vértice. Perfeito? O y do vértice menos o delta, que nós calculamos lá, é 16 sobre 4 vezes 1, que dá menos 4. Então, 3, menos 4, esse é o vértice. Jogando esses pontos no gráfico, da mesma forma como a gente fez lá com função de primeiro grau, né, você obtém essa parábola. Perceba aí que o ponto mais baixo dela tem coordenadas 3, menos 4, né? Ela cruza o x nos pontos 1 e 5 e cruza o eixo y no ponto 5. Perfeito? Bom, rapidinho aqui eu vou passar pelos outros dois exemplos, só para mostrar algumas diferenças em relação a esse, e também semelhanças, porque o processo é o mesmo. Né? Como que eu posso obter o gráfico das outras duas funções? O que eu vou tentar justamente aí é calcular as raízes. Eu falo tentar porque pode não ter. Né? Calcular o intercepto, que sempre vai ter, e o vértice, que sempre vai ter. Perfeito? Então vamos ao exemplo B, para finalizar aqui. X², perdão, está aqui, x² menos 2x mais 1 igual a 0. O A é 1, o B é menos 2 e o C é 1. Calculando as raízes, então está aí o cálculo para você verificar. Né? O delta deu 0, vai ter uma única raiz, que é, aplicando Bhaskara, 1, exatamente 1. Okay? Então toca o eixo x no ponto 1. E a concavidade é voltada para cima, porque o A é 1 positivo. Né? Concavidade voltada para cima, já dá para ter uma ideia. O intercepto é 0,1. Por quê? Porque o C é 1. Né? O intercepto está aqui, 0,1. E o vértice, as coordenadas do vértice são 1 e 0,
né? Ponto 1,0, que é exatamente a raiz. Isso acontece quando o delta é 0. Aí o gráfico. E só para nós fecharmos aqui, né, o item C, olha aí, é uma parábola com concavidade voltada para baixo, né? E você vai perceber aqui que o delta é negativo, não tem raiz. Não ter raiz não significa que a função não exista. O gráfico está lá, né? Perceba aí, olha o intercepto, 0,-2. Calculando as coordenadas do vértice, -1,-1. Jogando esses pontos, traçando o gráfico, nós temos aí a parábola com cavidade voltada para baixo. Se não tem raiz, então ela é totalmente abaixo do eixo x. Ela não cruza o eixo x, mas existe. Então, deu delta igual a 0, não pare não, continue, que a função existe, está ali. Ok? Obrigado e até a próxima.